Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje estudaremos o capítulo 3, intitulado Examina-te. Meu nome é Rodrigo Lima e farei o estudo hoje com vocês. Vamos lá? O capítulo 3, intitulado Examina-te, Emmanuel se utiliza de uma passagem bíblica que está contida em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Lá Paulo disse: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A partir desse trecho bíblico, Emmanuel começa a sua reflexão. Vamos lá? Ensina-nos, Emmanuel. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo empreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo como a cruz a coroa gloriosa. Interessante, né, meus irmãos? Interessante essa reflexão de Emmanuel, porque também nos traz outros momentos de questionamento. E o primeiro que eu vos faço é o seguinte: cada um de nós devemos nos questionarmos, nos perquirirmos o que nos impulsiona, o que nos motiva para sermos verdadeiros cristãos, para sermos seguidores de Cristo. E para responder tal pergunta, devemos nos lembrar dos ensinamentos de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, com um tema chamado autorreflexão, autoconhecimento. Nesta belíssima obra, Santo Agostinho nos ensina que devemos procurar o autoconhecimento, procurar a reforma íntima. Como? Ao deitarmos, colocarmos nossas cabeças nos travesseiros, nos perguntar o que fizemos de bom, o que fizemos de errado no dia, o que fizemos para alguém que desejaríamos que não fosse feito para nós mesmos. Com esse simples questionamento diário, talvez consigamos chegar a um momento crítico de autocrítica, de autorreflexão, de autoconhecimento. Então, meus irmãos, a partir dessa autorreflexão, podemos também nos perguntar: será que as ações que praticamos no dia a dia
fruto do dever profissional, são suficientes? Será que elas são imbuídas de um intuito fraternal ou apenas por cumprimento de um dever legal? Nos perguntemos. Emmanuel, nesta belíssima obra, mais especificamente neste capítulo, Examina-te, ele nos incita a lembrarmos que o trabalho, ele nos bate à porta a todo momento. Ele está aberto para todos nós. Para todos nós. Não esperemos cair do céu ou que alguém nos puxe, nos empurre para iniciarmos um trabalho em prol do bem. Façamos igual à parábola do semeador. Nesta parábola, Jesus começa: eis que o semeador saiu a semear. Percebam, ele simplesmente saiu a semear. Não houve uma espera de um sinal ou de um pretexto para iniciar o seu trabalho, ele simplesmente saiu. Façamos o mesmo, meus irmãos. Iniciemos o nosso trabalho o quanto antes. Cada um de nós devemos atuar como verdadeiros auxiliares do nosso Pai, como co-criadores, como centelhas que somos da luz divina. Não esperemos, iniciemos logo, porque só assim lograremos êxito na nossa senda evolutiva, na nossa caminhada. As oportunidades estão ao nosso dispor a todo momento. Porém, muitas delas são renegadas, são deixadas de lado por nós, são recusadas, muitas das vezes, por pensarmos equivocadamente que aquele trabalho não está à nossa altura, ou melhor, que não atende às nossas capacidades, ou por sermos de determinada classe social, nós não podemos fazê-lo. Pensemos nisso, meus irmãos. Muitas das vezes, essa recusa a esse trabalho, ela se dá pelo orgulho. Uma das piores pechas da humanidade. E quando nos depararmos com esse orgulho, lembremos de Jesus. Lembremos do enviado celeste. Jesus, de evolução espiritual incomparável, nasceu numa manjedoura. Veio para a humanidade necessitando adaptar-se ao perispírito, necessitando adaptar-se ao corpo material, porque viria para um mundo inferior à sua capacidade evolutiva, para cumprir a obra do nosso Pai. Jesus foi crucificado, foi humilhado, foi almijado, ou melhor, alijado, e mesmo assim se pautou sempre pelo bem, pelo amor, pregou amor acima de tudo. Foi renegado por seus discípulos mais próximos, e quando retornou ao seio dos seus amigos, pregando o amor, pregando a caridade. Lembremos desse exemplo. Afinal, não é o que nos ensina os espíritos da codificação, quando responderam a Kardec na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec os perguntou: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Jesus, meus irmãos. Jesus é para toda a humanidade um exemplo
um modelo de perfeição moral. Não podemos esquecer dessa afirmação. Jesus é um modelo de perfeição moral. Reflitamos sobre essas exortações de Emmanuel. Devemos ter em mente que para lograrmos êxito na nossa caminhada, no nosso trilhar em busca da evolução, da felicidade eterna, devemos ter como guia e modelo Jesus. Para tê-lo ao nosso lado, nos auxiliando, juntamente com seus emissários de luz, precisamos colocar em prática seus ensinamentos. Devemos amar a todos como se fossem nós mesmos. Devemos prestar a caridade. E não falo a caridade só de forma material, mas de forma moral. Aquela caridade em que você para de fazer o que está fazendo para ouvir os problemas de um amigo. Aquela caridade em que você estende a mão para um que cai. Aquela caridade em que você fale, Deus te abençoe, meu irmão. Isso também é caridade. Lembremos desse detalhe. E, acima de tudo, que prestemos essa caridade desprovida de qualquer interesse pessoal. Jesus veio cumprir a obra do nosso Pai, desprovido de qualquer interesse. Façamos o mesmo. Tais palavras nos traz à mente justamente o que os Espíritos, ou melhor, o que o Espírito da Verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, nos ensina. Abre aspas. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e vamos a nossos esforços e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que colastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Sou o Espírito da Verdade. E aí me vem à mente, fazendo remissão a uma outra obra, também de Emmanuel, psicografada pelo querido Chico, desta mesma coleção Fonte Viva, a obra se chama Vinha de Luz. Lá Emmanuel nos ensina que Deus visita a criatura pela própria criatura. Deus nos visita por nós mesmos, por nossos semelhantes. Nesta mesma obra, quero me utilizar de um outro capítulo chamado Servicinhos, capítulo 38 desse livro Vinha de Luz. Lá Emmanuel nos ensina a dar valor a todo tipo de serviço, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, de acordo com a nossa posição evolutiva. Qualquer serviço em prol do bem, de forma humilde, desprovida de interesse, deve ser pautada em nossas condutas diárias, meus irmãos. Então, meus amigos, que possamos ter essa lucidez, ter essa luz, sermos iluminados para exercermos ao pé da letra este título, Examina-te. Examinemos cada dia as nossas condutas, vigiemos e nos pautemos nas condutas, nas ações, nos ensinamentos de Jesus. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 4. Muita luz para todos.